Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou, nesta terça-feira, um projeto de lei bastante controverso. É um projeto que proíbe o uso de armas de fogo por seguranças pessoais do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de ministros. O projeto foi aprovado por 15 votos favoráveis e 8 contrários. Houve uma abstenção, mas não é que entra em vigor. Esse projeto ainda tem que ser analisado por outras 2 comissões da Casa, vai passar por votação no Senado, provavelmente não vai virar uma realidade, mas é um fato que se cria, né? Ele foi apresentado pelos deputados delegado Paulo Bilinski, o atual presidente da comissão, e delegado Caveira. E o relator é o deputado Gilvan da Federal. A gente vai discutir aqui, esse é o Gilvan, a gente vai discutir aqui o mérito do projeto, mas antes eu queria colocar uma fala do relator desse projeto de lei, o deputado do PL do Espírito Santo, Gilvan da Federal. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos. É claro que todo mundo tem o direito de desejar qualquer coisa. Quando você expõe publicamente esse desejo numa tribuna tão importante como a da Câmara dos Deputados, a história é bem diferente. E quando você é relator de um projeto que pode resultar em uma menor segurança para para a pessoa que você quer ver morta, alguém pode argumentar que você estaria influenciando na segurança dessa pessoa e, portanto, estaríamos diante de um crime. Crime, eu não sei. Deixo para os juristas, deixo para a justiça, mas eu não tenho a menor dúvida que a gente está diante de uma quebra de decoro. No mínimo, né? Quebra de decoro... Desculpa. Fique à vontade, Sabina. Quebra de decoro, mas minimamente verbalizar esse tipo de coisa, sendo um parlamentar, um funcionário público eleito pela população, que está ali com o nosso dinheiro para fazer leis para um país seguir, evoluir, é triste, é descabido e acho que é falta de decoro, porque não tem cabimento esse tipo de diálogo. Eu quando ouvi, eu fiquei bem estarrecida. Eu falei, mas espera aí, isso aconteceu de agora? Sabe assim, não tá lá na comissão e é hoje, aliás, bastante confuso hoje em Brasília. É falta de decoro, é falta de vergonha na cara e é falta de postura diante da população brasileira. Falta de civilidade. De civilidade. Boa, Megali. Essa é a palavra, é falta de civilidade. Eu acho que a gente vive uma geração, a geração dos cortes da internet. Essas figuras que fazem parte da bancada da bala, principalmente, são alguns dos elementos aí que acabam usando frases de efeito ou frases muito bem pensadas para conseguir fazer o corte, fazer a postagem e viralizar. A gente está dando espaço para ele agora, mas na internet esse corte está bombando a todo momento. 2 lados, né? Aqueles que apoiam a bancada da bala e apoiam os deputados do PL estão aplaudindo, falando concordo com isso, assim que tem que ser, e a oposição também criticando, falando que é falta de decoro, que é um crime e etc. Na geração ou na fase que a gente vive do corte, todo mundo quer dar uma frase de efeito, quer algum tipo de lacração, quer algum tipo de holofote para o assunto que talvez nem seja levado adiante. Por exemplo, a discussão do projeto, né? Querendo dizer que aqueles que fazem a defesa pessoal do presidente Lula deveriam estar desarmados. A gente não está falando do João das Couves, que trabalha no mercadinho da esquina. A gente está falando de uma liderança política, a gente está falando de um chefe de Estado, a gente está falando de um presidente da República do tamanho do Brasil. Então, acho que são alguns questionamentos ou alguns assuntos que vêm à tona, que as comissões trazem, sabe que não vai dar em nada, mas eles trazem justamente para fazer um barulho, para poder conseguir repercutir nas redes sociais. O próprio Paulo Bilinski, que inclusive eu conheço antes de ser político, ele foi, conheço desde o início da carreira, quando ele foi delegado no interior de São Paulo, em Guararapes, é uma figura que ele é muito midiático. Ele consegue trazer, tanto que a eleição dele, essa conversa que ele tem com o público dele, ele usa muito a rede social para isso. Então, todos esses movimentos que eles fazem e a repercussão que isso acontece, para o bem ou para o mal, eles acabam utilizando muito para conversar com o público deles. E esse é um tipo de assunto que tem aderência muito forte com esse público. Mas não deveria ser uma lacração você dizer que alguém quer que alguém morra, né? Isso deveria afastar o público, deveria assustar o eleitor
e não cativá-lo, né? É um sinal preocupante dos tempos. A lógica dessa gente que aprovou... O projeto por si é absurdo, não faz o menor sentido. Inconstitucional, inclusive. Inconstitucional, sem dúvida alguma. A lógica é que, como a esquerda e o Lula defendem o desarmamento, então ele que não tenha seguranças armados. Só que não tem ninguém ali defendendo o desarmamento de seguranças particulares ou de forças policiais. Né? Não tem ninguém ali defendendo que a polícia não use armas. Eles não estão defendendo que as armas sejam abolidas do país e fiquem só na mão dos criminosos. Isso é um espantalho, isso é uma mentira. Né? Não é isso que eles estão defendendo. Né? Nunca ninguém levou à Câmara dos Deputados, por exemplo, um projeto para desarmar os seguranças do Bolsonaro. Isso seria absurdo. É um presidente da República, ele precisa ter segurança, ele precisa ter a saúde monitorada pelos melhores médicos, porque a saúde, né, de um presidente muitas vezes é um assunto de Estado. Um país pode entrar numa crise se houver a morte de um presidente no meio de um mandato. É uma coisa que a gente tem que trabalhar para que não aconteça. E o Gilvan, eu espero que a gente esteja expondo ele aqui e não esteja jogando o jogo dele, né? É isso mesmo que ele quer. Espero que não, porque, na minha opinião, essa é uma péssima propaganda para qualquer ser humano, uma fala como essa. Espero que a gente esteja expondo como parte de uma pressão para que as autoridades tomem alguma providência. Eu não confio no Conselho de Ética da Câmara, mas eu confio na Justiça. Agora, que o eleitor que vota nele, vota nesses deputados que estão na comissão, levando à frente esse tipo de ideia, que pense o que querem com o seu voto. Porque quando você está dando o seu voto, é para que ele faça por você lá em Brasília e pelo país. E não deve ser para xingar quem você não gosta. Desejar que alguém que você não gosta morra. Isso não é o papel, primeiro, de um adulto e segundo, de um parlamentar. E outra, ele está relatando um projeto que ele quer ver aprovado, não porque ele acha que seja uma coisa certa, mas porque ele quer diminuir a segurança de um homem que ele quer que morra. Então ele está agindo ali para que esse desejo, vocês estão percebendo a lógica? Para que esse desejo, que segundo ele tem o direito de ter, e tem mesmo, né? Nós temos desejos também que a gente não confessa para ninguém, mas ele está agindo para que esse desejo se torne uma realidade. Ele está aprovando algo que vai muito além do casuísmo. Ele está aprovando algo que vai diminuir a segurança de uma pessoa que ele quer ver morto. Se isso não choca um eleitor que se diz um patriota, um cidadão de bem... Que defende a vida e a defende família. a vida, a família, eu não sei o que mais vai chocar essa pessoa. Aqui não tem esquerda, não tem direita, tem um mínimo de civilidade que a gente precisa ter para, enfim, tocar esse país adiante. Não tem condição da gente viver com esse tipo de pensamento no Congresso Nacional. O cara enrolado com uma bandeira do Brasil, pelo amor de Deus. A gente estaria horrorizado se a situação fosse oposta. Se fosse uma figura do campo progressista tendo o mesmo comportamento com um presidente de direita, né? Aliás, quando as pessoas vinham lá, e o próprio Lula, que disse que a facada do Bolsonaro era fake, a gente também caiu em cima. Não é fake. Aquilo aconteceu de verdade e foi grave. Aqui a análise tem que se dar em cima dos fatos, sem paixão ideológica e partidária. Né? Espero mesmo que o eleitor do Espírito Santo, que esse sujeito Espírito Santo, Santa Catarina, sei lá, acho que é Santa Catarina, espero que reflitam sobre o que acabaram de ouvir aqui. Não é o país que a gente deseja. E sem político de estimação. Isso.